Que alegria estar aqui hoje com vocês. E eu vou falar especialmente para você que é dentista, que faz clínica geral, que ama atender crianças, ou você que já é odontopediatra pós-graduada. E seja muito bem-vinda ao programa Encantamento Tia Bela. Nele eu vou te ajudar a se tornar um profissional, uma dentista diferenciada, reconhecida pelos pais e bem preparada para atender os bebês. O tema do nosso vídeo de hoje é: eu tenho medo de atender os bebês com cárie, me sinto insegura. Esse é um tema muito pertinente porque a gente vê no nosso meio odontológico o quanto os dentistas têm receio quando recebem algum bebezinho no consultório. Eu já tive colegas até que desmarcaram pacientes, bebês, porque ficaram inseguros quando viram a idade do bebê. Não é fácil mesmo, né? E toca o telefone e marca um bebezinho. Qual a idade do bebê? O bebê tem 8 meses. A gente sabe muito bem que na faculdade, na graduação, a gente não tem essa matéria do atendimento aos bebês. Então, os dentistas, eles saem realmente muito inseguros da faculdade para atender os bebês. Existe essa insegurança dos profissionais. E aí, como a odontologia de bebê hoje, ela realmente está em alta, cada vez mais a gente tem recebido bebês no consultório, a gente recebe essas crianças, pais que estão inseguros, porque não sabem, às vezes, como higienizar o bebezinho, ou às vezes, alguns dentinhos podem nascer com manchinhas, ou não sabe, por exemplo, se amamentar pode levar à doença cárie. Existem hoje muitas inseguranças. E a gente sabe que os pais, cada dia mais, eles querem aprender. Então, os pais querem ter conhecimento, eles querem fazer o melhor para o bebê. Essa é a tendência que a gente tem no mundo de hoje. O mundo mudou, os pais mudaram, e nós, como profissionais também, a gente também tem que se preparar para esse bebezinho que está chegando no nosso consultório. E eu sei que muitas vezes, você está me ouvindo aí, você ainda não tem uma pós-graduação em odontopediatria. Eu espero que tenha, que vá fazer na frente, que faz realmente muita diferença. E você que já é odontopediatra, a gente sabe muitas vezes também que no próprio curso da pós-graduação, a gente às vezes acaba não tendo tanta oportunidade de receber os bebês no curso para realizar algum procedimento, né? Porque o curso também dura 2 anos, então a gente não tem às vezes muito bebê para atender. E aí, na hora que a gente sai do consultório, dos cursos ou da graduação, e a gente entra na lida da nossa vida, os bebês começam a aparecer, né? E a gente acaba tendo que se preparar para isso. E esse tema, então, tenho medo de atender os bebês que estão com cárie, porque eu me sinto inseguro. Isso é um tema muito, como eu falei, pertinente, e eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar que se você se sentir inseguro, a gente tem como trilhar um caminho seguro, se preparar, para que você possa abrir a porta do seu consultório, receber esse bebê na maior segurança, na maior alegria, e ajudar esses pais que te procuram. Bom, uma das coisas que eu quero falar é que a gente está num mundo que a gente vive muito de prevenção. Então, todos os pais que nos procuram, eles querem nos procurar para prevenir a doença cárie, que esse é o melhor bebê que chega no consultório. É aquele bebezinho que chega com o dentinho nascendo, e o dentinho está vindo todo lindo, você faz aquela consulta, você ensina o bebê, a mãe, a como higienizar os dentinhos, você ensina a mamãe a ordem de nascimento dos dentinhos, você ensina como que começa a aparecer a doença cárie, você então está na melhor fase, na melhor escolha para a gente poder ter de um paciente, que é o bebê que chega nascendo o primeiro dentinho. Essa é uma maravilha de consulta, tudo é mais tranquilo nessa fase. Mas aí, quando a gente recebe um bebê em que a mãe, muitas vezes, nem fala o porquê de estar vindo, e quando ela senta no seu consultório e já fala que trouxe o bebê porque ele está com cárie, o coração bate mais forte, porque a gente morre de medo de como conduzir essa consulta do bebê, que às vezes se torna difícil pelo próprio reação do bebê, que o bebê, a gente sempre espera que ele vá chorar, que ele vai gritar, que a mãe vai ficar insegura e tudo. Então, uma das dificuldades maiores que eu vejo que a gente tem é pela idade do bebê, porque o bebê, a gente sabe que ele não tem ainda o processamento cognitivo que vai obedecer aos nossos comandos,
como uma criança, às vezes, de 3 anos e meio, 4, que a gente já consegue ter esse controle, né? Por mais que seja difícil também a gente tratar essas crianças, o bebê, cognitivamente, ele não tem uma colaboração. Então, isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem. A colaboração do bebê, ela é quase assim, 1%, eu falo. A gente 90% dos bebês, eles não colaboram e essa colaboração, quando existe, ela é 1%. É só um sorrisinho que você ganha, que às vezes entra no estresse quando você começa a atender. E aí a gente tem também um fator que é importante, que é o medo, né, que às vezes a criança tem. E eu gosto muito na minha consulta, eu tenho uma lâmina que eu uso no meu PowerPoint, onde eu peço à mãe sempre para me dizer se o bebê, ele é um bebê tranquilo, se ele é um bebê que é desconfiado, ou se ele é um bebê difícil. E aí isso me ajuda, porque eu já coloco ali naquela hora para os pais, que já fazem a leitura do seu bebê o tempo todo, para poder me ajudar a saber o que eu vou encontrar quando eu for fazer essa consulta. Então, eu tenho também, além da colaboração, do medo da criança, a idade que a gente fala da criança, que é muito pequenininha, que é bebezinha ainda, eu ainda posso encontrar pais que estão inseguros. Eu falo muito, gente, que uma das coisas, às vezes, mais difíceis no atendimento do bebê, às vezes nem é só o bebê, porque o bebê, se a gente introniza no coração que ele vai chorar, mas que eu vou conseguir fazer uma consulta mesmo em meio ao choro, às vezes a maior dificuldade que a gente tem no atendimento são os pais. Por quê? Os pais não são iguais, né? A gente recebe, às vezes, um casal que os pais são jovens demais, a mãe tem 19 anos, o pai tem 22, a gente recebe, às vezes, pais mais velhos, que são inseguros, porque são pais mais velhos, então eles têm, às vezes, um ar mais protetivo, então eles querem, às vezes não querem que o bebê chore, então a gente tem sempre essa dificuldade com relação aos próprios pais, porque os pais são diferentes. E o meu preparo para atender os bebês que têm a doença cárie, ele tem que ser independente do tipo do pai que vai aparecer. Então, apareceu uma mãe para mim, um pai bem jovem, mais um motivo ainda para eu poder fazer uma abordagem preventiva. Eles são jovens. Como a doença cárie cada vez mais no Brasil, pelos índices que a gente tem, né? A gente sabe que a doença cárie, ela diminuiu muito. Eu me lembro que quando eu formei, há 29 anos atrás, a doença cárie ainda era assim, uma percentagem muito alta no Brasil. E depois de um certo tempo, com a introdução do flúor na água de bebê, esse flúor ajudou muito a diminuir o índice, né, de cárie. Então, a gente teve uma melhoria, além do que também as pastas de dentes fluoretadas ajudaram muito também a diminuir esse índice da doença cárie, mas a gente viu que diminuiu muito no Brasil. E quando você recebe um pai, uma mãe que é jovem no consultório, eu sempre brinco: papai, você não teve cárie não, e você, mamãe? E hoje eu fico numa alegria muito grande, porque eu percebo que esses pais, eles já estão vindo das gerações que são livres da doença cárie. Então é mais fácil, às vezes, você tratar da prevenção com quem não teve a doença cárie, eles recebem até muito bem isso. Mas um pai jovem também, uma mãe jovem, pode se sentir inseguro na hora da gente fazer a consulta do bebê. Também pela reação do bebê, pelo medo que tem. E às vezes a gente recebe no consultório pais que são mais velhos, que às vezes tem esse ar que eu falei mesmo, mas eles protegem mais o bebê, às vezes é difícil até você chegar perto do bebê, só na hora H que você consegue, mas isso de uma forma muito acolhedora, de uma forma que você demonstra a segurança que você tem para atender, os pais vão abrindo sim, eles vão se colocando com o coração mais disponível, porque eles compreendem que você está ali para ajudar, que você está com o coração também aberto para poder fazer um atendimento para aquela família e colher os bons frutos da prevenção. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que algumas vezes, eu tive hoje a coincidência de receber isso, os bebês às vezes vêm acompanhados só da vovó. E aí é um problema, porque vovó no consultório, a vovó não quer que o bebê chore, não. E foi muito engraçado, porque essa avó hoje trouxe a bebezinha, e a bebezinha tinha 1 ano e 1 mês. E quando eu peguei a ficha, eu fui ver, estava acompanhado só da avó. E aí a gente se sente, nossa, vem com a avó. A avó não gosta que bebê chora, a avó não gosta que neto chora, a avó faz tudo pelo neto, a gente sabe disso. E aí, na hora que eu cheguei com ela no meu consultório,
Ela já foi falando comigo lá fora, né? Porque eu tenho uma salinha de brinquedo. Ela já falou comigo: olha, Tia Bela, eu só vim te avisar, viu? Eu não aceito que chore, não. Então, assim, já dá aquela coisa: meu Deus, como que eu vou enfrentar uma consulta desse bebê de 1 ano e 1 mês com um aviso que essa avó já entra no meu consultório, que o bebê não vai poder chorar? Então, nessa hora ali que eu recebi a avó, que eu estava brincando com a criança na brinquedoteca, eu ri, tal, né? Eu não discuti com ela. Por quê? A gente tem que ter uma abordagem muito séria na anamnese. Com essa abordagem no escritório, longe do bebê, o bebê vai ficar brincando lá com o acompanhante e tudo, com as minhas secretárias, a gente consegue passar para essa vovó que a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo, que a gente tem segurança do que a gente está fazendo. E é isso que vai te diferenciar como profissional. Quando você se prepara, principalmente pelo lado emocional. Eu falo muito isso. O lado emocional do dentista, ele tem que estar preparado para atender o bebê. Porque senão a gente entra no estresse do atendimento, do choro, de tudo que acontece, aí desanda a consulta toda. E só fazer um adendo sobre isso, eu ri porque na hora que a gente foi para a consulta no escritório, antes da salinha do exame, e a vovó não deixou a bebezinha ficar com as minhas ajudantes lá fora que brincam na brinquedoteca. Tamanha a proteção que ela tem. E ela até não está errada, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo hoje. E aí a bebezinha veio para o meu consultório, para a parte do escritório, e a gente fez ali a anamnese em conjunto com a vovó, assistindo, a minha secretária também ali dentro, e aí, no fim das contas, eu conversei com ela, expliquei tudo que eu gostaria de explicar sobre a prevenção, porque a mãe não pôde vir, e na hora da gente fazer o exame, graças a Deus, deu tudo certo e a bebezinha não chorou. Mas isso acontece muito porque esse bebê é um bebê calminho, que nem sempre acontece. E às vezes a gente tem também alguns pais que são mais fechados, a gente recebe no consultório, eu estou fazendo essa abordagem mais específica com relação aos pais, porque tenho medo de atender bebês com cárie, sou inseguro, porque realmente, assim, os pais, a maior dificuldade que a gente encontra nessa insegurança, eu tenho certeza que você fica mais inseguro, não pela técnica, porque a técnica, quando a gente estuda, quando a gente desenvolve essa técnica bem feita, a gente sabe o que a gente vai fazer ali na hora. A gente já tem os materiais, a gente já tem tudo separado direitinho, isso eu tenho certeza que você é seguro. Mas a insegurança realmente ela vem porque a gente tem muito receio da reação do bebê refletir nos pais e esse reflexo dos pais cair na gente, tornando a gente inseguro no atendimento do bebê. Então, uma dica que eu dou para você que está me assistindo, você que é clínico geral na sua cidade, não é pós-graduado ainda, mas é referência, gosta de atender criança, porque não é todo mundo que atende, uma das coisas que eu falo muito, estude o comportamento dos bebês. É muito importante que você saiba o bebê de 6 meses, quais as reações ele tem, o bebê de 1 ano, quais as reações que ele tem, o bebê de 1 ano e meio, como que ele reage, o de 2 anos, 2 anos e meio já interage muito bem com a gente, já cognitivamente compreende todos os nossos comandos, o bebê a partir de 2 anos é assim, bem mais tranquilo. Apesar do que a gente tem bastante sobre o Terrible Two, né? A criança que está entrando na fase dos 2 anos, porque dos 2 anos a criança realmente já acha que ela manda em tudo. Ela sabe tudo, mas é uma fase muito bonitinha. Com 2 anos, a criança ela meio que toma posse dela mesmo, e ela chega no consultório aqui, ela vem para segurar, eu estou escovando, ela que quer escovar, ela que quer fazer tudo. Mas é bonitinho, porque a gente consegue, com o bebê de 2 anos, fazer essa troca que é bem feita pela idade. Então, todo odontopediatra, todo dentista que está se disponibilizando mesmo nessa missão de atender as crianças, eu acho que ele tem que realmente estudar, pegar livros de pediatria, de medicina, estudar os livros sobre o comportamento das crianças, não só comportamento, mas também o lado cognitivo, é muito importante, o que um bebê compreende, o que um bebê também de 1 ano, de 2 até 3 anos, né, que é o que é considerado bebê, a gente ter um pouco de conhecimento nessa área, eu acho que isso faz muito bem para a gente. Então, o meu conselho para vocês é realmente estudar sobre os bebês. Eu tenho paixão pelo atendimento de bebê. Hoje eu falo assim, que cada dia mais eu estou me tornando mais especialista e as mães brincam que a Tia Bela é encantadora de bebês. Eu adoro isso, porque realmente eu acho que
tudo que você se prepara, tudo que você se disponibiliza em aprender mais, eu tenho certeza que os pais, eles sentem isso. E uma coisa muito importante, gente, é que os bebês, eles são os tesouros dos pais, né? E o bebê, ele é muito frágil, o pai sabe muito bem que o bebê tá ali, mas que ele tem que estar de olho para ver o que está acontecendo, onde vão colocar o bebê, se está seguro, quem está segurando, quem está pegando, quem está ajudando, e os pais estão sempre de olho. Então, eu já falei que todo dentista, odontopediatra ou dentista que atende criança tem que se preparar emocionalmente. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria muito de falar é sobre a técnica, né? Que a técnica do atendimento dos bebês, ela tem algumas particularidades que a gente tem que aprender. Porque isso é uma forma que, como você vai estar se preparando. Porque se você não se preparar para esse atendimento, o que pode acontecer? Você pode receber um telefonema, e nesse telefonema é alguém que está querendo marcar uma consulta e um bebê. Você tem dois caminhos, duas opções. Ou você vai mandar desmarcar, que triste isso, gente. Você vai falar que você não atende bebê nessa idade. Ou seja, você atende criança, mas você vai fechar a porta para aquela mãe que precisa desse cuidado, para aquela mãe que está te buscando, que ligou para você. Talvez ela te achou até na internet, porque viu que você atende crianças, e ela, não, esse dentista, essa odontopediatra, tenho certeza, ela vai me ajudar. E aí você acaba fechando essa porta, porque você tem receio de atender esse bebê, porque você se sente inseguro. Então, esse é um caminho que eu tenho para fechar a porta. E o outro caminho é eu abrir a porta sem estar preparado. Aí é terrível também, porque a gente acaba dando um tiro no escuro e a gente demonstra mais ainda para os pais que a gente não tinha uma estrutura, um preparo emocional para atender aquele bebê. Então, a gente realmente, o único caminho para quem quer atender os bebês é se preparar, porque se preparando, e eu vou falar agora um pouquinho sobre estrutura, que estrutura é muito importante a gente ter uma estrutura boa de atendimento para bebê. Eu não posso receber um bebê aqui de 1 ano para atender na mesma cadeira que eu atendo um bebê de 4, porque o bebê é muito pequenininho. Outro dia chegou aqui no meu consultório uma bebezinha de 5 meses, maior gracinha, veio no carrinho, pequenininha e tudo, porque o bebê ele começa a se assentar com 6 meses, então é uma bebezinha que nem senta. Como que eu vou assentar ela na minha cadeira, na mesma cadeira que eu assento uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8? Não tem jeito. Então, gente, de cara, se você vai atender um bebê, principalmente que está com a doença cárica, que você vai ter que fazer procedimentos restauradores, você tem que ter uma estrutura boa. Isso é o mínimo que eu estou colocando para vocês, que é a estrutura do assento do bebê. E isso tudo, gente, os pais, eles reparam. Eu falo aqui que cada dia mais aqui na minha clínica, eu quero ter um olhar diferenciado. Eu quero aprender também em cada consulta que acontece aqui. Porque falhas, às vezes, existem. A gente também não é perfeito. Eu, Tia Bela, com toda a minha bagagem de anos atendendo, eu sei que muitas coisas eu ainda tenho para melhorar. E eu quero melhorar. Mas para isso eu tenho que estar atenta também. E os pais, eles são sinalizadores para a gente, às vezes, de coisas que a gente pode melhorar. Só um adendo que eu queria fazer nesse vídeo. Todas as minhas consultas, eu tenho um papelzinho que o pai lá fora, ele assina. Ele coloca se ele gostou, se ele foi bem atendido, e eu deixo sempre um campo para esse pai colocar para mim alguma crítica, ou construtiva, ou destrutiva, alguma coisa. Eu abro realmente essa porta para que o pai possa realmente me ajudar. E a gente, com uma leitura com muita maturidade profissional, a gente melhora muito com as críticas. Por isso que eu acho que isso aí é uma questão de humildade e de maturidade. Porque as críticas todas que vêm para mim, eu levo sempre para o lado que eu estou tendo uma oportunidade de melhorar. Então, a questão da estrutura é muito importante você que quer atender o bebê, você pensar na estrutura. Em primeiro lugar, até do assento que você vai colocar o bebezinho. Eu gosto muito de usar alguns assentos, né, que eu indico sempre, e no programa Tia Bela Encantamento, eu vou falar muito sobre isso também, que são detalhes pequenos, gente, que a gente coloca, mas que faz toda a diferença e que os pais, eles estão de olho nisso. E a outra coisa que eu falo muito é a questão, eu posso ter uma conduta segura para atender, eu já tenho um preparo, eu já tenho um preparo de estrutura, eu tenho um preparo emocional e eu tenho toda a técnica já para atender o bebê. Então, eu vou ter uma conduta segura.
independente do que vai aparecer hoje de bebê no meu consultório. Eu não acordo de manhã, pego a minha agenda, olho os bebês que estão marcados, que é de primeira consulta, e eu falo assim, não, gente, esse aqui tem cara que não vai me dar trabalho, esse outro aqui eu vou rezar para também não me dar trabalho. Não, é uma caixinha de surpresa. E às vezes a gente até recebe bebês que na hora da chegada, né, que eu tenho um protocolo diferenciado para conduzir toda a consulta, que graças a Deus é o que hoje está funcionando aqui na minha clínica, esse protocolo que eu utilizo, ele é o mesmo para todo mundo. E às vezes no início da consulta eu percebo que o bebê, eu falo assim, esse bebê não vai me dar trabalho. Ou então o contrário, nossa, esse bebê vai me dar trabalho demais. Eu vou passar aperto com ele. E aí eu percebo, tudo muda e o bebê que ia me dar trabalho não dá, e o que eu achava que não ia dar trabalho. Mas se eu tenho um controle emocional, a minha conduta ela está segura. Para mim não interessa quem está marcado aqui. Eu chego para trabalhar, graças a Deus a agenda sempre cheia, e eu estou segura, porque eu estou preparada emocionalmente, eu estou preparada tecnicamente, que é obrigação, fazer o melhor, e estou preparada com a estrutura que a gente tem para atender esses bebês que se apresentam com lesões de cárie. Então, gente, eu posso também nessa hora, eu posso receber esse bebê difícil ou o bebê tranquilo. E aí, o que seria uma coisa legal para a gente poder vencer esse medo de atender bebês que estão com cárie? A gente tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre esse protocolo da consulta. Por quê? Eu preciso compreender esses pais que estão me procurando. Esses pais que me procuram, eles vêm dentro de um núcleo familiar, né? A criança nunca chega aqui sozinha pela porta. Ela chega acompanhada de alguém, como eu disse, dos pais, dos avós, tios e tudo. Então, nessa primeira consulta, é muito importante que eu faça uma abordagem, que eu conheça aquela família. Então, eu tenho que ter tempo. Eu não posso atender um bebê, independente se o bebê está com cárie ou não, para consulta eu tenho que ter tempo, porque eu preciso conhecer esse bebê, eu preciso conhecer esse núcleo familiar, eu preciso saber se essa mãe está em casa para poder fazer a higienização dos bebês, se ela trabalha fora o tempo todo, se tem alguém que olha essa criança, eu preciso saber os hábitos de higiene dessa criança, eu preciso saber se essa criança amamentou. Eu sou amante da amamentação, como eu já disse, e torno a dizer, a amamentação é uma das coisas, assim, que forma o maior vínculo com o seu filho, é amamentar o seu filho. Então, eu preciso saber se esse bebê nasceu de um parto cesariana, eu preciso saber se foi um parto normal, eu preciso saber se esse bebê, ele teve um abigar bom no hospital, ele teve uma notinha boa quando ele saiu, se ele é um bebê saudável. Isso é muito importante quando a gente se prepara para atender o bebê, porque a gente conhece um pouco da história da família. Tem uma coisa que a gente até conversa, porque quando você vai se colocando aberta para os pais vão se abrindo também para a gente nas consultas de bebê. E aí você vai conhecendo detalhes daquela história, do planejamento daquele bebê, como ele foi planejado. Isso são detalhes, gente, que às vezes a gente se coloca para estar dispostos a ouvir essa família, que cria um vínculo. E esse vínculo é maravilhoso, porque você está diante de um paciente que é bebê, que tem 5 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e se você for pensar quanto tempo ainda essa criança tem para viver, ou seja, e na odontopediatria a gente atende até 14 anos, você tem ali um paciente garantido até 14 anos. E eu vou te dizer que é mais. Né? Se você tiver uma clínica estruturada, que atenda toda a família, esse paciente não sai da sua clínica, não. Com 14 anos, ele passa para outro dentista que atende adolescente, preparado por você, com esse jeito humano de atender, com tudo isso que a gente tem para oferecer, que perpassa o olhar do dente, que isso é muito pequeno. Então, fazer uma consulta bem feita, fazer uma anamnese muito bem feita com o bebê, saber dos hábitos dos bebês, é muito importante nessa hora. A mãe, normalmente, ela já fala com a gente que o bebê tá com cárie. Tia Bela, eu vim aqui porque eu vi uma manchinha e eu tô arrasada. Aí ela já coloca para você que está arrasada. E nessa hora você vai já perceber que esse bebê tá vindo realmente por conta de lesão de cárie, você ainda não examinou. Mas nessa hora você já tem que ter uma postura acolhedora.
Porque, gente, a culpa que a mãe sente quando ela sabe, quando ela traz um bebê para o consultório, já sabendo que é o início mesmo da doença cárie, é uma coisa tão triste e a gente tem que dar leveza nisso. Eu falo muito com as mães, mamãe, eu tenho certeza que você não queria que seu bebê tivesse assim, eu tenho certeza que você queria estar trazendo o seu bebezinho para fazer prevenção, mas a gente está aqui para te ajudar. A gente tem um olhar acolhedor, nós não vamos julgar, porque eu tenho certeza que nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho sofra, né? Nada. Mas as coisas, infelizmente, acontecem. E a gente tem que ter esse olhar acolhedor para esses pais, para que eles possam também sentir que nós estamos ali, ó, de mãos dadas. Isso aqui os pais têm que sentir. E aí, isso tudo que a gente faz antes da consulta, do exame do bebê, já te prepara para na hora você ter uma segurança melhor para poder fazer esse atendimento das lesões mesmo, né? Que seria a parte técnica do seu atendimento. Porque você sai do escritório já mais tranquila, porque você sente na anamnese que você fez que esses pais eles estão confiantes no seu trabalho, confiantes no seu plano de tratamento, que é muito importante, que vai ser feito depois, né, do exame clínico, e isso é muito importante. Então, preparar os pais é muito importante. Eu tive uma oportunidade de ter aqui na minha clínica uma dentista que ficou comigo durante uns 2 meses do interior, porque ela tinha muita dificuldade de atender bebezinhos. E era um desejo dela, porque a cidade dela é uma cidade pequena, e ela tinha muita vontade de fazer o atendimento de bebês, até por falta de profissional que atendesse bebê na cidade dela. E aí ela teve a oportunidade de ficar comigo aqui no meu consultório durante esse tempo, me assistindo nos atendimentos, me ajudando. Às vezes a gente, quando vai trabalhar atendendo bebezinhos, a gente trabalha muito a 4 mãos, né? Porque às vezes eu não consigo sozinha fazer o atendimento técnico, manipular, não só material, porque eu tenho estrutura. Mas às vezes a gente precisa de usar algum abridor de boca para que o bebê fique com a boquinha aberta. A gente usa às vezes palito, e são técnicas, né, que a gente aprende na pós-graduação, são técnicas que nos ajudam, que nos dão segurança no atendimento, e aí é muito importante às vezes a gente trabalhar a 4 mãos. As minhas funcionárias sempre me ajudam nos atendimentos de bebês. E essa minha colega, como ficou comigo aqui, eu deixei ela colocar a mão na massa. E aí com as minhas dicas, com tudo que eu fui ensinando em termos da anamnese, da ficha clínica, do acolhimento, como receber também é muito importante um detalhe que eu não falei. Mas às vezes a primeira pessoa que tem a oportunidade de falar com a mãe que está chegando para a gente aqui é a minha secretária, porque às vezes a mãe telefona e já fala no telefone, olha, eu queria marcar uma consulta com a tia Bela. Aí a minha secretária, tudo bem, nós vamos marcar. Aí a mãe, ela sente uma abertura na minha secretária, porque ela é acolhedora, e a mãe já fala, eu tô arrasada, meu bebê tá com cárie. Então, nesses casos, eu já sei que o bebê veio. E ali naquela hora, eu já preparei a minha secretária. Então, uma coisa muito importante também, não na estrutura física, mas é a gente ter também uma estrutura de pessoas que nos ajudam, que tenha a mesma linha, a mesma afinidade comigo e a mesma linha de pensamento dessa forma acolhedora que a gente deve atender hoje. O mundo precisa disso, as pessoas estão carentes de acolhimento, as pessoas buscam muito mais do que o profissional que vai fazer uma técnica bem feita, ela procura alguém que realmente vai te ajudar nessa dor que ela tem, que é o bebezinho dela com cárie. Então, muitas vezes, a minha secretária fecha a porta antes de chamar e fala assim, tia Bela, só um minutinho aqui agora, eu quero te contar uma coisa aqui, essa mãe me ligou, me colocou no telefone meia hora e me contou a história, que o menino fez isso, comia bala, e a avó dava, e o menino tem 1 ano e meio, já toma refrigerante, você vai ajudar ela, tia Bela, e tudo? E aí eu sinto, assim, já na minha secretária, uma vontade imensa que eu ajude, ela sabe que eu ajudo. Aí eu falo, não, Kelinha, pode me contar, fica tranquila, eu vou conversar e tudo. Então é bonito a gente compreender e a gente perceber que eu estou fazendo esse atendimento humanizado e que eu consegui passar para a minha equipe também, que atende o paciente antes de mim, porque se a minha equipe não faz isso lá no telefone, não faz isso na recepção, às vezes as pessoas até desistem. E eu sei de casos assim. Eu já atendi crianças com maus tratos, criança onde o dentista gritou com a criança. Eu já tive pais que já choraram comigo sobre isso, e às vezes até de criança pequena, né? Então hoje o mundo mudou, as pessoas querem acolhimento, e isso é muito importante eu fazer esse adendo aí pra gente. Então, quando você não tem uma estrutura, quando você não tem tempo para anamnese, quando você não se prepara emocionalmente, você começa a ficar um dentista na mesmice,
E nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Uma odontologia de bebê feita, cheia de amor, carinho, que é tudo que o bebê precisa, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu não vou fechar a porta para esses pais. Eu vou me preparar, abrir sem estar preparado. É até injusto com os pais. E eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E a outra coisa no consultório que é muito importante a gente ter, que eu estava falando de estrutura, quando a gente vai atender o bebê, a gente tem a parte lúdica. Por quê? As crianças vivem do lúdico. Então, a gente precisa muito ter um local onde a criança se sinta alegre. Então, um consultório que vai atender um bebê, principalmente um bebê que eu vou ter que fazer um tratamento de lesões de cárie. Eu não posso atender num consultório triste. Eu já sei que vocês estão olhando aqui para trás, ó. Por quê? A estrutura alegre, isso tudo também faz parte, né? De eu me preparar e me tornar um profissional reconhecido, respeitado pelos pais, um profissional diferenciado. Então, eu preciso investir. E muitas vezes a gente tem um pouco de resistência, porque os profissionais não querem investir. Gente, a gente só cresce se a gente investe, entendeu? Hoje eu fico muito feliz porque às vezes os pais entram aqui e eles falam, nossa, tia Bela, sua clínica parece uma Disney. E eu fico muito feliz com isso. Que ótimo que parece uma Disney, porque as crianças, mesmo as pequenininhas, elas ficam felizes quando vêm pro dentista, que era o grande sonho meu, tia Bela, era fazer as crianças se sentirem felizes e com vontade de frequentar o atendimento odontológico, que só traz saúde, né? A prevenção, a gente sabe o quanto ela é importante. E uma coisa que eu falo é que na hora H do choro, do atendimento da criança, às vezes ela chora tanto, gente, chora tanto, 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 que parece que ela está saindo da natação, porque o cabelo sai todo molhado, e é muito importante, você que quer atender o bebê, que apresenta lesão de cárie, uma dica que eu dou muito. A contenção, ela deve ser feita sempre pelos pais. Isso é uma coisa que eu já tenho até anotado. Quando o pai chega, ele assina para mim um termo de que ele concorda que eu vou examinar aquele bebê, que ele concorda que se o bebê para o exame precisar de ser contido, que essa contenção preferencialmente ela vai ser feita pelos pais, que é mais gostoso para o bebê também. Ele saber que ele está sendo seguro por pessoas que ele já tem uma confiança, né? Ele tá o tempo todo com a mãe ou com o pai, e isso é muito importante. Então, às vezes, a mãe, eu falo, mamãe, você vai tirar seu sapato, você vai deitar em cima do bebê, você vai abraçar o bebê, e a gente vai conduzir essa consulta, o bebê vai chorar, mas fique tranquilo, porque eu estou aqui segura do que eu estou fazendo, e conto com vocês para me ajudar, para a gente ter sucesso nesse plano de tratamento. Então, a minha mensagem para você que está me assistindo é que você fique tranquilo, que você tem tudo para poder aprender comigo sobre como atender os bebês com cárie, porque a gente, de uma forma correta, fazendo todo o protocolo do atendimento, eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional diferenciado. Conte comigo, este programa foi feito para te ajudar. Você não está sozinha. Eu sou a Tia Bela e nos encontramos no próximo programa. Um beijo.